Pessoal, uma pesquisa feita pela Atlas Intel e divulgada com exclusividade pela CNN avaliou os primeiros 100 dias do governo Lula. O levantamento quis saber, como que as pessoas avaliam a situação econômica do país e o mercado de trabalho nesse momento. Vamos ver então como é que ficou esse levantamento? Quando se trata da situação da família, 24% disseram que é boa, 37% responderam normal e para 39% a situação está ruim, quando se trata então da situação econômica da família. Para 20% dos entrevistados, a situação econômica do Brasil é boa. 24% disseram que é normal e 56% consideraram ruim. Agora, quando a gente fala de emprego, 16% responderam que a situação está boa, 24% disse que está normal e 60% avaliaram a situação como ruim. Ou seja, uma maioria, tanto com relação à família, quanto com relação ao nosso país, quanto com relação ao emprego, a gente consegue perceber que a maioria acabou dizendo que a situação está ruim, ruim quando se trata da situação econômica. E aí, em seguida, a pesquisa fez as mesmas perguntas, mas considerando agora a expectativa das pessoas para daqui 6 meses. Quando perguntados, então, sobre a situação da família, 51% dos entrevistados disseram que a situação vai melhorar. Então, o povo está esperançoso. 18% acham que vai ficar igual e 31% consideram que a situação vai piorar. Já com relação ao mercado de trabalho, 51% disseram que a situação vai melhorar, 10% que vai ficar igual e 39% acreditam que vai piorar. Nesse cenário, 49% disseram que a situação econômica do Brasil vai melhorar, 11% que vai ficar igual e 40% responderam que vai piorar. Portanto, temos aqui, quando as pessoas pensam daqui 6 meses, eles conseguem pensar pelo menos com uma perspectiva de otimismo. E por fim, a Atlas Intel mediu a avaliação do governo Lula. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou? Porque em janeiro, 41% das pessoas consideravam o governo Lula como ótimo, bom, e agora esse número subiu para 45%. Ruim e péssimo era a resposta de 38% dos entrevistados no começo do ano, passando agora para 42%. 14% consideravam o governo regular, um número que caiu para 11%, e em janeiro, 6% não souberam ou não responderam. Esse índice agora foi de 2%. Essa pesquisa Atlas Intel ouviu 3.587 pessoas entre os dias 8 e 10 de abril e a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Aproveito para chamar Basília e Gustavo Uribe para analisar com a gente. Basília, quero que você pegue do ponto que você acha melhor, desde a avaliação de Lula, que a gente percebe que está melhorando aos poucos, até a perspectiva com relação à situação econômica das pessoas, que está muito relacionada também à perspectiva econômica, a situação econômica do Brasil, e a gente percebe que daqui 6 meses está todo mundo esperançoso, todo mundo não, já estou exagerando, mas a maioria, a gente percebeu pela pesquisa da Atlas Intel, que as pessoas estão mais esperançosas, que a situação tende a melhorar, e a gente está percebendo que pelo menos com o governo Lula as pessoas estão entendendo que a avaliação aí está melhorando, pelo menos também se compararmos com o mês de janeiro. Basília, pega aí do ponto que você quiser. Olha, o presidente Lula tem dito que não existem 2 Brasis, Mas essas pesquisas trazem um eleitorado muito dividido ainda sobre a percepção de governo. Você tem 45% dizendo que o governo é ótimo ou bom. Então, a outra metade, se não respondeu, é porque não está gostando da coisa. A essa altura do campeonato, mais de 100 dias de governo, depois de um 8 de janeiro, que foi ali um marco para esta gestão, na defesa da democracia, na crítica a muitas dos valores e bandeiras da gestão passada, apesar disso, a essa altura do campeonato, o governo esperava estar melhor, depois de sair de uma eleição duríssima, em que ganhou pelo detalhe ali no cômputo dos votos do seu arqui-inimigo Jair Bolsonaro, mas aí veio o governo posto, E todo mundo gosta de ser amigo do rei, todo mundo uma hora aceita que agora que é a situação, então vamos seguir com este governo. Passados 100 dias, o clima interno ainda é de muita felicidade pela vitória, mas ainda de resignação, Eles não estão muito felizes com a resposta das pessoas. Quando vêm essas pesquisas que mostram meio a meio, por que 45% e não mais da metade? A gente está
está falando de percentuais, mas se tivesse acima dos 50%, igualando com o percentual das urnas, ali nos 51%, né, quase 51% do eleitorado que ficou com Lula nas eleições, estaria mais a contento. O que o governo acha? Que vai conseguir destravar essa linha de expectativa das pessoas a partir das grandes aprovações no Congresso Nacional, porque até aqui a correção de rumos tem sido marcada pela reedição de programas que já fizeram sucesso lá atrás, que estava todo mundo meio que esperando mesmo, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a volta do Mais Médicos, né, com o novo nome de Mais Saúde. Mas o que mais este governo tem a oferecer? Isso deve aparecer nesse pós-100 dias, né, com a expectativa de um novo PAC, ou seja, mais investimentos, mais obras, projetos, e isso deve gerar empregos, com expectativa de aprovação de reforma tributária, arcabouço fiscal, que como um efeito colateral pode dar soluções, né? Podem levar a uma reação da economia e, consequentemente, facilitar a vida do brasileiro. O governo tem uma expectativa também interna que o nível de inflação seja menor do que o esperado para este ano. Então, há um discurso muito positivo, né? A gente ouviu ontem Lula falando de orgulho, de otimismo, positividade, mas os números ainda não estão mostrando isso. Ele falou, inclusive, que não é exagero ele estar otimista. Uribe, quero te ouvir com relação a esses dados divulgados pela Atlas Intel. Você pode escolher o destaque que você preferir também, desde a situação econômica das famílias, do Brasil, o desemprego, até, claro, que eu quero muito que você comente também a avaliação do presidente Lula. O otimismo tem limite. A gente está numa lua de mel da população brasileira em relação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Caso não gere crescimento econômico, diminuição da inflação e geração de emprego, pelo menos no primeiro semestre, esse otimismo vai para as cucuias. É importante a gente ressaltar que política é perspectiva. Então, neste momento, é mais importante olhar para o que a população brasileira espera do que realmente ela avalia hoje, porque ela vota baseada em perspectivas. Isso a gente vê nas pesquisas de intenção de voto, depois com o resultado das eleições. A gente vê uma população brasileira que não está muito otimista, não. Ela está um pouquinho mais do que a perspectiva atual. Mas aí você vê um balanço entre aqueles que veem como positivo ou negativo o futuro. Por exemplo, 60% consideram que a situação do emprego hoje não está boa. 51% acham que pode melhorar. Meio a meio, porque o restante não acha que vai melhorar. Nós temos 56% achando que a situação da economia está péssima e 49% achando que vai melhorar, menos do que a metade. Ou seja, nós temos uma população brasileira incrédula. Incrédula porque a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato não é a do primeiro mandato e não é a do segundo mandato. Lula sabe disso. Sabe que pegou a economia em uma situação diferente, que a perspectiva de crescimento econômico é muito menor do que ele esperava. E ele precisa mostrar serviço. Por isso que a viagem à China fica ainda mais importante. São recursos na veia da economia brasileira, infraestrutura, geração de emprego com a construção civil. É uma maneira mais fácil de você contratar e esquentar a economia, porque você não precisa de trabalhadores com grande conhecimento, é uma mão de obra um pouco mais fácil de se conseguir. E essa é uma tentativa de gerar um crescimento. E não se enganem aqueles que acham que aquele discurso de Lula no café da manhã aos jornalistas, que a Basília Rodrigues, inclusive, estava presente, dizendo que não quer brigar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que isso vai em médio e longo prazo. Roberto Campos Neto já recebeu um aceno de dirigentes do Congresso Nacional que a paciência vai até junho. Tem reunião agora do Comitê de Política Monetária em maio. A tendência é que se mantenha em 13,75% a taxa de inflação. Junho, a expectativa é de que comece uma trajetória de queda da taxa de juros. E se não baixar os juros, o mercado de capitais e o mercado de crédito fica prejudicado. Mas, quando você mexe na taxa de juros, o efeito para a economia doméstica, a economia nossa, é numa perspectiva de 12 a 18 meses. A gente só vai sentir os efeitos no ano que vem, junho, julho. E isso pode prejudicar o crescimento econômico no ano que vem. Então, Roberto Campos Neto tem essa ciência e, segundo que eu e a Basília, inclusive, já conversou com alguns assessores dele, ele não pretende renunciar. Deve ficar até o fim de 2024. Veremos então, até porque se ele renunciar,
Nakagawa muito bem destacou que pode gerar um grande tsunami no mercado, né? Obrigada, viu? Eu achei que o Nakagawa ia lá e assumiria o Banco Central também. É isso. A gente tem currículo para isso, gente né? apostaria muito em Nakagawa, né? Obrigada, Na gente. volta da China, desculpa, Muriel, na volta da China, Diga. o governo tem que finalmente formalizar a indicação daqueles diretores para o Banco Central, né? A gente concentra muito as nossas análises na figura do presidente do BC, mas tem duas vagas lá, né? Para política monetária e para a área de administração. E aí não depende de Campos Neto, e sim da indicação do presidente da República, que está ouvindo todos os lados, os funcionários que querem a manutenção de um funcionário de carreira no cargo de diretor da área administrativa e também o mercado, os executivos do mercado que querem influenciar na indicação do nome, que é o mais importante da diretoria da política monetária. O mercado está desesperado, esperando logo uma resposta por parte de Lula. Veremos. Obrigada aos dois. Logo mais voltamos a conversar.